Sabia que Deus odeia certas coisas que você faz? Parece-nos muito estranho sabermos que Deus, em sua sabedoria, sendo amoroso e gentil, mas tem algumas coisas que Ele odeia. Quando aprendemos essas coisas, vemos como é importante fazer boas escolhas. O livro de Provérbios é como uma luz que mostra alguma coisa que Deus não gosta, das quais não são meras proibições, mas sim uma imagem de orientação moral que reflete no princípio que orienta a vida das pessoas. Essas coisas são objetos que representam a tudo que ele é. O homem é pecador desde o princípio, mas buscando compreender e alinhar nossos entendimentos, podemos evitar sairmos da presença de Deus. Entre as atitudes que mais Deus odeia, começamos pelo orgulho, que é uma atitude que sempre esteve na história humana. Primeiro, o orgulho não é apenas confiança ou respeito próprio, mas um sentimento inflado pela soberba. Atitude de arrogância e superioridade surge quando os indivíduos se consideram mais importantes ou valiosos que os outros, incluindo Deus. No livro de Daniel está descrito a história marcante de um rei que muitos já ouviram falar. Nabucodonosor, rei da Babilônia, que construiu um império muito poderoso e uma cidade magnífica. E ele mesmo ficou impressionado com suas conquistas, que o levou aos pícaros do orgulho. Dizia ele que ao construir todo aquele reino era para a sua glória e majestade. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 30, o seu orgulho o cegou pelo fato de que Deus lhe permitiu alcançar tudo isso. Como tudo não é para sempre, Deus decidiu dar-lhe uma lição. Durante 7 anos, Nabucodonosor viveu como um animal selvagem, comendo grama com os animais, até reconhecer que Deus governa todos os reinos da terra. Em Daniel, capítulo 4, versículo 32, Deus lhe restaurou a sua sanidade. Então ele ergueu os olhos para o céu e reconheceu o poder de Deus e sua majestade. A lição aprendida por Nabucodonosor, que quem anda no orgulho será humilhado. É evidente que a lição que o orgulho deve levar a uma queda, mas a humildade pode nos devolver ao nosso devido lugar. Outro comportamento odiado por Deus é a falta de temor ao Senhor. Quando alguém é autossuficiente, tende a ignorar a dependência de Deus, que é a fonte suprema de sabedoria e força. Confiando apenas em si mesmo, pode colocá-lo em uma situação arriscada quando você se esquece de Deus. Lúcifer, um anjo de luz, colocado acima de todos, apenas abaixo de Deus, foi expulso do céu porque queria ser tão poderoso quanto Deus, o que fez perder tudo. O resultado? Caiu. Em Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15, nos contam como e por que ele caiu. Eu irei para o céu, dizia ele, farei meu trono mais alto que as estrelas de Deus. Faltou a Lúcifer aplicação prática de ensinamentos da aceitação da humildade. Porque humildade é reconhecer as próprias limitações e a dependência de Deus. É compreender que todos os dons e sucessos vêm dele. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos ensina que ser humilde não significa se rebaixar. Em vez disso, significa compreender e aceitar como estamos conectados a Deus e às outras pessoas. Abraçar a humildade envolve reconhecer diariamente que cada fôlego, cada oportunidade e cada habilidade que certamente teremos, que é um presente de Deus. Assim, a humildade não é fraqueza, é a forma de força mais precisa que nos mantém conectado a outros e principalmente a Deus. Aí vem a mentira, a língua enganosa. A mentira é listada entre as ofensas mais graves que o ser humano pode cometer. Tem algumas histórias contidas na Bíblia, das quais podemos destacar o episódio envolvendo Ananias e Safira. Essa história serve como advertência contra a desonestidade e o engano, especialmente em questão de fé.
Naquela época, os judeus teriam que vender uma parte de seus bens e teriam que dar o dinheiro arrecadado aos apóstolos para distribuir a quem precisasse, principalmente entre os menos afortunados. Então Ananias e Safira decidiram vender um imóvel. Porém, em vez de entregar a quem tem direito com o valor total da venda, conspiraram para ficar com parte do dinheiro para si, fingindo doar o valor total. Cumpriram em parte. Pedro, guiado pelo Espírito Santo, questionou a Ananias sobre o que ele mentiu, não apenas para os humanos, mas para Deus. O que está em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, dizendo que Satanás encheu todo o seu coração, que você mentiu ao Espírito Santo e guardou para si parte do dinheiro que recebeu pela terra. Você não mentiu apenas para os seres humanos, mas para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e morreu. Sua esposa, Safira, sem saber o que havia acontecido, apareceu pouco depois. Pedro perguntou a ela sobre o preço que conseguiram pelo terreno. No entanto, ela repetiu a mentira e também caiu morta. Histórias de lições poderosas sobre as consequências do engano, especialmente numa comunidade de fé, destaca a seriedade com que Deus encara a honestidade e a integridade. A punição súbita e severa a Ananias e Safira nos faz lembrar da importância de sermos verdadeiros e transparentes nas nossas relações com os outros e com Deus. O salmista, no Salmo 101, versículo 7, declara: ninguém que pratique engano habitará em minha casa, ninguém que fale falsamente ficará na minha presença. Este é um compromisso com a integridade que reflete o próprio Deus, e as consequências da mentira e do engano são de longo alcance. Uma mentira, por menor que seja, pode levar à quebra da confiança. A confiança é um pilar dos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Abala a estrutura de uma comunidade, causando muitas vezes danos irreparáveis. Mentiras criam uma falsa realidade, levando à confusão, mágoa e divisão das relações individuais. Então, qual é a aplicação prática para nós hoje? Um compromisso com a verdade. Esse compromisso deve ir além de simplesmente não mentir. Envolve viver de tal forma que as nossas ações, o nosso discurso e até o nosso silêncio transmitam a verdade. Cada um de vós deve abandonar a falsidade e falar a verdade, pois somos todos membros de um só corpo, corpo de Cristo. É reconhecer o aspecto comunitário da verdade. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, comente abaixo, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. E que Deus nos abençoe.